CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais na internet, Instagram e o Facebook. Boa noite aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus, que Deus nos abençoe e que Jesus possa envolver a todos nós em mais uma noite de estudos, que possamos sentir a sua presença e dos seus mensageiros. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos continuar falando da beneficência e hoje vamos estudar o item 13, capítulo 13, item 13. Quem vai fazer o estudo para a gente é o nosso companheiro José Roberto. Seja bem-vindo, é a primeira vez na nossa casa, que seja a primeira de muitas vezes. Sustentação quem vai fazer é o Luiz, que é trabalhador da nossa casa. E a lição de hoje é a lição 114 do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu vou passar agora alguns avisos, convidando sempre a todos que venham aos nossos estudos. E como eu falo quase que semanalmente, é o estudo que ajuda a gente a entender os porquês, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente precisa fazer para melhorar um pouquinho a nossa caminhada nessa escola, nesse nosso planeta de provas e expiações. Esse planeta maravilhoso que foi criado especialmente para que a gente possa evoluir. Então a gente agora, amadurecidos mais um pouquinho, a gente já consegue trabalhar mais um pouquinho para a nossa evolução. A gente vai indo devagarzinho, mas pelo menos nós já estamos indo, já estamos caminhando. A gente tem a nossa obra social que funciona aqui no sábado, onde as crianças chegam, crianças responsáveis, né? Chegam aqui, tomam seu café, depois vão para a salinha da evangelização, tudo separadinho por idade, almoçam, e é um trabalho muito bonito. A gente atende algumas centenas já de famílias e a gente pede sempre a colaboração para que a gente possa continuar mantendo essas famílias com a cesta básica. E a gente tem ali fora, no adesivo, muito bonitinho, todos os itens que compõem a nossa cesta básica. Então a gente pede a colaboração de todos. A gente tem também o atendimento fraterno, acontece sempre após a reunião. E se algum de vocês tiver interesse no atendimento fraterno, conversar com o trabalhador da casa, tirar alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, só aguardar que depois do estudo, fica sentadinho, a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A gente pede sempre também que, se possível, ou desligar ou colocar no modo vibra o celular para que ele não toque no momento do passe, no momento do estudo, porque o celular quando toca sempre tira um pouquinho a nossa atenção. E eu vou começar a nossa leitura, que depois vai ser a lição que o Luiz vai fazer a sustentação no momento do passe. A lição do número
de número 114, do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito pelo nosso Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. Essa lição tem como título As Cartas do Cristo. E é uma fala belíssima do apóstolo Paulo, e Emmanuel nos traz o versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E esse versículo nos diz assim: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, a esses espíritos tão amorosos que prepararam nosso ambiente para nos receber com tanto amor. Para o estudo, mais uma vez, do Evangelho do Cristo, pedimos à espiritualidade amiga que intua o nosso irmão para que ele possa trazer palavras que sejam sementes plantadas em nosso coração. Que seja assim, em nome do diretor espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma e toda essa falange de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa. Pedimos assim, Senhor, a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho de início do item 13 e vou passar a palavra para o José Roberto para que ele possa nos trazer o estudo. O item 13 diz assim: chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos:
Oh, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonado. Paciência. Deus existe. Vós sois suas amadas, as suas eleitas. Eu vou passar agora a palavra para o nosso companheiro José Roberto, para que ele faça um bom estudo. O estudo vai até 7:50, tá ok. bom? Boa noite a todos. Tá tudo bem? O som tá bom? É com um grande prazer, né, que a gente chega a essa casa pela primeira vez e, agradecidos, pedimos também a espiritualidade de luz dessa casa que possa estar presente, nos intuindo, nos inspirando e facilitando a compreensão de todos, né? Como foi dito, o tema de hoje ele está no capítulo 13, cujo título é que a mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. O subtítulo é a beneficência e o item 13 fala da caridade, né? É uma mensagem do Espírito, está em Instruções dos Espíritos, né? Ela é nos dita pelo Espírito Caritas, que foi martirizada em Roma em 1861, né? Como já foi iniciado aqui, fazendo um breve resumo, a gente pode ter que o Espírito Caritas, ele se identifica como caridade, né? E narra as suas manhãs, as suas caminhadas matinais entre os encarnados necessitados ao longo do dia. Então ele caminhava e encontrava alguns necessitados. Uma pobre mulher, mãe, né, jovem, em necessidade, encontrou também velhos precisando de ajuda, e ela narra ao longo do texto que ela sempre procurava intuir os encarnados que tivessem alguma posse, que pudesse ir até eles, levar algum tipo de ajuda, né? Então, quando a gente pensa na caridade, a gente pensa como cristãos que somos, pensamos em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, nós sabemos, ele pregou o amor o tempo todo, ele trouxe para a gente algumas palavras de forma bastante repetitiva, que era simplicidade, humildade e a caridade, né? Então ele sempre pregou isso para nós. E no Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta aos espíritos, como Jesus entendia a caridade. A questão 886, né? E Jesus vem falar, e os espíritos vêm nos dizer, é São Vicente de Paulo que responde essa questão. Ele diz que Jesus entende a caridade como beneficência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Analisando isso, a gente vê que Jesus não está falando em nada, ou seja, os Espíritos não estão dizendo que Jesus entende em nada a caridade como uma caridade material. Nós sabemos que doar alguma coisa para alguém necessitado, né, é uma doação material, né? Um alimento, uma veste. E Jesus, nessa resposta, teoricamente, ela não diz nada sobre caridade material. Mas nossa mensagem aqui fala exatamente sobre isso, né? Então, ele narra essa passagem mostrando da seguinte forma. Ela fala da miséria dos corações sofridos e das lágrimas dos encarnados que vê, e sugere que podemos secar essas lágrimas que ela inutilmente procura consolar. Então, ela caminhando, ela identifica pessoas necessitadas e sugere aos encarnados que possam levar algum tipo de ajuda. Ela identifica uma pobre mãe, e como foi comentado aqui no início, ela sugere a ela que ela tenha paciência, que ela tenha coragem, né? Que ela não está desamparada, ou seja, que Deus não abandona ninguém, Deus é misericordioso, né? Provavelmente, quando ela está fazendo esse tipo de comentário, ela está pensando nos entes queridos que essa pessoa tem, entes queridos desencarnados,
que todos nós temos os nossos entes queridos, né? E todas as pessoas, mesmo em dificuldade, ela também tem seus entes queridos, né? Que pedem, que sugerem, que tentam de alguma forma que elas possam ser ajudadas. E ele continua. Mas a fome é muito triste, pois as palavras intuídas serenavam o seu coração, mas não alimentavam o seu estômago. A gente sabe que a situação da fome é muito triste, muito difícil, né? Então, apesar dela levar essas palavras de carinho e de força para aquele espírito que estava ali em sofrimento, para aquela mãe que estava ali em sofrimento, ela sabe que é difícil. Nós sabemos que o próprio Jesus, nas suas caminhadas, quando pregava as bem-aventuranças, que foi o grande objetivo dele, né, trazer a boa nova para que a gente pudesse nos transformarmos e mudarmos o nosso comportamento, ainda muito material, Jesus trazia essas palavras, focando que a verdadeira vida não é essa, que o verdadeiro reino dele não é esse, não é isso? Falava que a verdadeira vida era a vida futura, ou seja, se referindo sempre à vida espiritual. Mas nós lembramos de uma passagem de Jesus, quando ele estava com uma multidão de pessoas em volta, e que aquelas pessoas já estavam ali sem se alimentar há algum tempo. E aí, ele, conversando com seus discípulos, ele identifica que havia ali alguns balaios, né, com alguns peixes e alguns pães, e ele faz a famosa multiplicação dos pães e dos peixes, para poder alimentar aquele povo. Que não adiantava ele querer colocar uma boa nova, uma boa mensagem para quem tem fome, né? Então, da mesma forma aqui, o espírito Cáritas percebe isso, né? Então, ele, ao colocar essas mensagens de força, de coragem, de paciência, aquela mãe parece que ouve, mas pega o seu bebê e mostra para o alto como o que eu vou fazer, como vou alimentá-lo, né? Porque o seio dela praticamente não tinha leite, estava praticamente seco, né? Ele chama que o seio não estava fértil, né? Estéril, se não me engano. E aí o que acontece? Ela continua na sua caminhada e encontra velhos, né? Pessoas também em estado de pobreza e de necessidade, né? Onde ela identifica que eles não têm ajuda, não têm asilo, né? E ela continua a sua caminhada. Mais na frente, ela diz que ela se faz de mendiga para poder se aproximar de encarnados que têm alguma posse que possam levar até eles. Eu entendo que se fazer de mendiga, se fazer de pedinte, né? Ou seja, ela chegava através daqueles outros encarnados e tentava intuir, sugerir que eles pudessem levar algum tipo de ajuda para aquelas pessoas. E isso acontece com a gente. Se a gente parar para pensar, em alguns momentos a gente vê determinadas situações que a gente sente a vontade de ajudar. Às vezes a gente nem ajuda, mas às vezes a gente é intuído, né? Para ajudar, para poder levar algum tipo de necessidade para aquelas pessoas que estão em dificuldade. A gente encontra muitas pessoas em dificuldade. Agora, a gente é intuído, mas o livre-arbítrio é nosso. Podemos ou não ajudar, né? Muitas das vezes a gente acaba que até a gente passa batido, desculpe, e depois a gente fala, poxa, eu poderia ter voltado lá e ajudar. Às vezes a gente até volta e aquela pessoa não está mais lá. Então a gente tem que estar muito atento às oportunidades que surgem no nosso caminhar, porque todos nós temos dois talentos que precisamos trabalhar. Um é a oportunidade que surge, o outro é o tempo que é escasso. Então a gente precisa tentar aproveitar todas as oportunidades que surgem. E aí ela coloca exatamente isso, né? Cáritas diz que se faz mendiga e sai a estimular a beneficência, insuflando bons pensamentos aos corações generosos. Porque a espiritualidade ajuda os encarnados através dos encarnados. Não é isso? Como que ela vai levar o alimento para aquela mãe ou para aquele velho que está precisando? É através dos encarnados. É através dos encarnados que saem
das casas espíritas ou dos centros das igrejas evangélicas ou das igrejas católicas, levando lá a sua quentinha, né, o alimento todo dia para as pessoas que estão em situação de ruas. Isso é a intuição da espiritualidade, né, para que aquelas pessoas se motivem a esse trabalho voluntário. E aí ela diz exatamente aquilo que eu tinha comentado, né? Ela fala assim, a iniciativa de ajudar é livre, mas o livre-arbítrio é nosso. Ela pode até intuir, né, como a gente recebe essas intuições. Só que muitas das vezes a gente faz a escolha de não ajudar. Ela fala assim que eu peço muito, mas eu também dou, né? Mostrando que quando praticamos a caridade, né, isso é importante para a gente ter isso na nossa mente. Quando a gente pratica a caridade, a gente está conquistando amigos espirituais. Isso é uma frase do Haroldo Dutra Dias, né? É um palestrante espírita bastante conceituado, que ele fala exatamente isso. Quando a gente se predispõe a fazer um trabalho voluntário, né, que sai da casa espírita e vai levar uma quentinha, ou vai fazer um atendimento fraterno, né, ou até mesmo dando um passe com bastante doação, nós estamos adquirindo amigos espirituais, porque aquelas pessoas necessitadas, não importa a situação que elas estejam, pode ser uma pessoa até que esteja na rua, que esteja drogada, que esteja numa situação de alcoolismo, mas ela tem junto dela também os seus amigos espirituais. E quando você faz essa ação no bem, você está conquistando esses amigos espirituais. Então é importante a gente ter em mente exatamente isso, porque nós, ao desencarnarmos, muitos de nós vai passar por muita dificuldade, né? A doutrina espírita mostra isso, né? No capítulo 3 da segunda parte do Evangelho do Livro dos Espíritos, quando ele fala do tema perturbação espiritual. Ele vai dizer exatamente que todos nós vamos passar por momentos de perturbação. E esse momento pode ser mais ou menos longo, dependendo do nosso grau de evolução espiritual. Se a gente ainda é muito materializado, se a gente ainda é muito preso às coisas terrenas, ou seja, a gente vai ter mais dificuldade nesse período de perturbação. Então, quando ela fala que eu também ajudo e dou também muito, eu peço, mas também dou, ela está se referindo a isso. Porque quando você conquistar esses amigos espirituais e que você estiver num processo de dificuldade, esses amigos chegarão para nos socorrer, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está nessa situação, a gente não consegue nem fazer uma prece, nem falar, meu Deus, me ajuda, porque o desespero é grande. Então, por isso que é importante, a gente escuta sempre, né, que é importante trabalhar o desapego dos bens materiais, né, buscar se elevar, porque isso é importante para nós mesmos, né? E ela continua. Ela finaliza dizendo assim: segue-me sob minha bandeira, sede sem medo, e vos conduzirei ao caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Então, o caminho da salvação, a gente lembra aquela outra frase muito importante, que é o que? Fora da caridade não há salvação, né? É uma frase que até o próprio Francisco Cândido Xavier, num determinado momento, ele fala, porque antes existia fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E Paulo coloca que fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier, numa das suas mensagens, ele fala que se Kardec tivesse colocado fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Então, fora da caridade não há salvação. Kardec, inclusive, ele colocou o capítulo 15 exatamente esse título. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E o item 1 e o item 2 desse tema, Kardec identificou assim: o primeiro, o que é preciso para ser salvo. Ele titulou uma passagem de Jesus, porque Kardec tinha
na sua maioria, na maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue uma certa ordem, né? Ele coloca primeiro uma passagem de Jesus, depois ele entra com uma explicação dentro do Espiritismo, né? Dentro da doutrina espírita, e complementa com algumas instruções dos Espíritos. Hoje a gente está falando exatamente de uma instrução dos Espíritos. Mas nessa primeira parte do capítulo 15, quando ele fala, ele identifica o que é preciso para ser salvo, ele traz uma mensagem que está em Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. E ele vai falar, a gente sabe que Jesus buscava sempre trazer para a gente alguma mensagem que pudesse nos esclarecer. E essa mensagem, depois dele falar alguns livros da Bíblia, a Bíblia Católica, considera essa passagem de Mateus como o juízo final, porque ele começa falando assim que uma majestade vai separar as ovelhas dos bodes, colocando as ovelhas do lado esquerdo, as bodes do lado direito, né? É como se houvesse uma separação. E aí, mais na frente, ele segue e traz para a gente uma mensagem muito importante que tem muito a ver com a caridade. Quando ele fala assim, ó: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojar e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Aí Jesus fala isso. Aí os discípulos não entendem, né? Porque a maioria dos discípulos nem entendia muito bem o que ele falava, né? Por isso que ele falava por parábolas, para tentar identificar com aqueles temas daquela época, tentar esclarecê-los, né? Aí o discípulo vira: Senhor, quando foi que te vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupas e vos vestimos? Ou seja, os discípulos não entendem por que Jesus estava falando daquele jeito. E aí Jesus continua: eu vos digo a verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Então Jesus está colocando aqui para a gente que quando a gente pratica caridade material, ajudando o próximo, a gente está fazendo para Jesus. Então, por isso que é importante a gente trabalhar em nós a ajuda ao próximo, né? Para que a gente possa realmente conquistar esses espíritos amigos. E no item seguinte, Kardec coloca, dá licença, a parábola do bom samaritano. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Ele narra que uma pessoa, né, que vinha de Jerusalém para Jericó, foi atacada por bandidos, foi maltratado, que o deixaram quase morto. E aí ele narra que vinha passando um levita, né, um sacerdote primeiro, olha para aquela pessoa que foi ali maltratada e segue o seu caminho. Vem um levita, faz a mesma coisa e segue o seu caminho. E aí ele narra que vem um samaritano. O samaritano era uma forma também de Jesus colocar para a gente, principalmente para aqueles fariseus ali que se sentiam, né, os doutores da lei, né, que entendiam toda a lei, mas que entendiam e a interpretavam da sua melhor maneira, né, para si. Ele usa a figura do samaritano. O samaritano era um oriundo da Samaria, que era uma das 10 tribos de Israel, e era tida como um pessoal, uma escória, né? Eles tinham muita dificuldade. O pessoal de Jerusalém, os judeus, não aceitavam o pessoal da Samaria. E aí ele usa exatamente a figura do samaritano, que diz que ele vem, para e socorre aquele que tinha sido maltratado pelos ladrões. Então a gente vê aí Jesus trazendo a ideia da caridade. Quando a gente pensa em caridade, a gente tem que primeiro ter compaixão, né?
Compaixão é você sentir a dor do próximo. Caridade é você sentir a dor e fazer alguma coisa pelo próximo. Caridade é o amor em ação. Não é isso? Então, quando ele está falando isso, ele pode estar mostrando para a gente que pode ser que aquele sacerdote, aquele levita, até tiveram compaixão. De repente pode ter feito uma prece, mas isso não está na passagem. O que ele destaca na passagem é o amor que aquele samaritano dedica àquele necessitado. Cuida dele, coloca no cavalo, leva para a hospedaria, cuida na hospedaria, e quando ele sai ainda fala, ó, tem aqui uma quantia para o senhor cuidar dele, o dono da hospedaria. Se o gasto for maior, na volta eu te remunero. Então, isso é caridade. É a gente se comover e tentar fazer alguma coisa pelo próximo. Então, gente, há 1000 maneiras de se fazer a caridade. Podemos fazê-las por pensamento, por palavras e por atos, né? Quando a gente passa na estrada de carro ou de ônibus e vê alguém acidentado, se a gente puder fazer uma prece, seria bom. Muitas das vezes a gente passa mais com a curiosidade, querendo ver, né? Quem foi, o que aconteceu. Mas esse é o momento da caridade através do pensamento, através de uma prece. A gente pode também fazê-la por palavras, né? Quando a gente se coloca num atendimento fraterno, ouvindo alguém, e sem julgar, sem criticar, colocar algum conselho para aquela pessoa que possa estar passando por um momento de desequilíbrio. Isso também é caridade. E a caridade material, né? Que é ajudar o centro, né? Nas necessidades da casa, fazendo doações para a casa que faz a sua distribuição de quentinho. Quando a gente fala no atendimento fraterno, um abraço é caridade. Um abraço com bastante carinho é caridade. Tem uma passagem de Atos dos Apóstolos. Atos é aquele período depois que Jesus desencarna, né? É o caminhar dos apóstolos. No Novo Testamento você tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem os Atos dos Apóstolos e depois vem as cartas de Paulo. Então, em Atos dos Apóstolos tem uma passagem que Pedro, João e Tiago, ele fala assim que é na 90ª hora, né? Eles estão indo ao templo para orar, né? É interessante porque o tempo naquela época era contado em função do sol, né? Começava às 6 horas da manhã até 6 horas da noite, né? Então, primeira hora era 7 horas, nona hora seria 15 horas da tarde, né? 15 horas. E aí ele diz que quando eles chegam no templo tem um paralítico. Tem um paralítico que pedindo uma esmola, pedindo ajuda, né? E Pedro vira e fala assim, tem uma passagem bem conhecida, fala assim, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele paralítico começa a andar. Então o que Pedro fez na realidade foi uma doação de fluidos. É isso? Ele não deu nada de material, mas deu do seu interior. Então é muito importante essa forma de doar. Porque na questão 888A, 888A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é reprovável a esmola? E os Espíritos respondem, não. O reprovável é a forma do qual é dada a esmola. Se a gente dá uma esmola só para se livrar, aí não estamos fazendo nenhum bem para aquela pessoa. Então a gente precisa refletir
nesses dois pontos da caridade, né? Que é a caridade material, mas a caridade moral. Paulo ali está dando dele, né? Paulo não, Pedro está dando dele, né? Não está dando do que ele tem. Inclusive isso é muito interessante, porque quando a gente analisa esse conceito de material e moral, né? Material é aquilo que a gente dá do que a gente tem, e moral é do que a gente é, do que somos. Então é importante que a gente não esqueça disso. Tanto é que tem uma passagem que eu queria trazer para vocês, que é uma passagem que está no livro Fonte Viva, uma passagem de Emmanuel, cujo título é Esmola, é o item 60 do Fonte Viva. Fonte Viva faz parte de uma coleção de livros de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, onde os livros têm exatamente 180 mensagens, né? Os 4 livros: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso. Todos eles têm 180 mensagens. E nesse livro Fonte Viva, Emmanuel traz o título Esmola. E ele vai chamar muita atenção para a gente sobre esse tema. Ele começa assim, ó: dar o que temos é diferente de dar do que detemos. Então ele está colocando o temos no sentido do que somos e o detemos no sentido do que a gente tem de bens materiais. Aí ele fala assim: a caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando. Esse é o primeiro parágrafo. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. São empréstimos de Deus para nós. Nós somos usufrutuários. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Emmanuel continua: não esquecemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos. E aí ele coloca algumas questões para a gente refletir. Lembre-se que ele começa dizendo: não esquecemos assim as doações de nossa esfera íntima. Ele está se referindo ao que somos, que podemos dar de nós, não do que detemos. E aí ele fala assim: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Como é que a gente está agindo? Principalmente em nosso lar. Porque a gente já aprendeu na casa espírita que a caridade começa em casa, não é isso? Não adianta ser caridoso no centro espírita, né? E em casa ser alguém que não seja caridoso. Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso centro espírita. Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? O que a gente tem armazenado em nós?
Que tipo de vibrações espalhamos? Então são questionamentos que Emmanuel faz para nós refletirmos o que a gente realmente tem para dar. E aí ele continua: é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Vocês devem se lembrar daquela passagem de Jesus, né, que desde a época de Jesus, nas sinagogas, como existe na Igreja Católica, aquele momento do ofertório da igreja, né? A maioria deve ter vindo da Igreja Católica, deve se lembrar, né? E a passagem de Jesus diz assim: se tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta aqui e vai primeiro, né, se desculpar com aquele que tem algo contra você. Se ofendeu alguém, peça perdão, peça desculpas. Depois você pode vir dar aqui o seu donativo. Dá esmola de vossa vida íntima. Olha como é que Paulo está falando. Dá esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos. Espalhai alegria e bom ânimo. A gente está espalhando alegria? Ou a gente está sempre sendo aquela pessoa mal-humorada que reclama de tudo? Espalhar alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. A gente dá oportunidade para as pessoas, na casa espírita principalmente. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre dádiva maior de todos. Aí ele volta a usar o que Jesus sempre falou, né? Doe amor. Né? Quando Jesus substitui os 10 mandamentos de Moisés por 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, a gente primeiro precisa se amar, né? Uma vez que a gente se ama, a gente tem que procurar amar ao próximo. Eu não sei se vocês já viram, na internet tem um vídeo de um senhorzinho chamado Nicholas Winton. É um senhor, não lembro agora a origem dele, se é polonês, mas nesse vídeo, é um vídeo assim, interessante, porque a esposa descobre, vasculhando lá o sótão da casa, uns registros que ele tinha feito de crianças que ele tinha conseguido retirar, né, daqueles ambientes do Holocausto, né? Ele conseguiu identificar algumas famílias, pegava a criança e mandava para a família. E a esposa achou esse negócio e levou para alguém que isso chegou até um programa de TV do qual ele foi convidado a participar. E lá nesse programa de TV, a apresentadora começa, ele está na plateia junto com várias pessoas, né? Ele está na primeira fileira, e ela começa a falar dele, contando a história, né? Todo mundo se emociona ali, e ela pergunta se tinha na plateia alguma criança do qual ele tinha ajudado. Ele só tinha idosos, né? Idosos. E aí a senhora que está do lado dele se levanta e diz que ela era uma das crianças que ele ajudou a retirar daquela região. Aí ela abraça ele e tal. E aí a apresentadora pergunta, vocês podem colocar no YouTube, vocês vão ver esse vídeo. Nicholas Winton, né? Ela vira e pergunta, tem mais alguém aí que ele foi auxiliado por ele? Do qual ele conseguiu encontrar uma família que acolhesse essas crianças? E praticamente todo o auditório se levanta. Então, ou seja, é um vídeo bastante comovente que mostra para a gente
o tipo de caridade, né? Nem sempre é caridade material, mas você ajudar alguém, indicar se alguém está com dificuldade, vai lá no centro, vai tomar um passe. Isso é caridade. E às vezes tem muito mais valor do que a caridade material. Então, quando a gente pensa na passagem do livro, quando ela fala para a gente assim, que eu dou, eu peço, mas eu também dou muito, para mim é a frase mais importante da mensagem dela, para a gente refletir. Quanto que a gente recebe quando a gente ajuda o próximo. E a gente vai identificar isso no item 9 desse mesmo capítulo, cujo espírito irmã Rosélia está falando da caridade material e da caridade moral. E ela fala assim: vocês não imaginam a alegria que eu tive ao desencarnar e encontrar as pessoas que eu pude ajudar enquanto estava encarnado. Então isso já acontece nessa passagem do item 9. Né? E a gente lembra de Dr. Bezerra de Menezes, que ao desencarnar, ele é recebido pelo espírito Celina, né? Que é um espírito da falange de Maria. Ele escuta um barulho do lado de fora do quarto que ele estava acabando de acordar, né? E aí se abre a janela e quem são essas pessoas? E aí ela diz que são todos aqueles do qual ele prestou algum tipo de caridade, algum tipo de ajuda, que vieram recebê-lo. Então vocês veem o quanto é importante o trabalho no bem e a ajuda ao próximo, porque é dando que se recebe. Então, gente, eu queria, para finalizar, trazer para vocês umas frasezinhas aqui que a gente não deve se esquecer todos os nossos dias de olhar em 6 direções. Para frente, para saber onde você está indo e planejar com antecedência. O que eu quero, o que eu estou buscando, o que eu quero, quais são os meus objetivos. Para trás, para lembrar de onde você veio e evitar os erros do passado. Para baixo, para se certificar de que você não está pisando em outras pessoas e causando sua ruína ao longo do caminho. Para os lados, para ver quem está lá para apoiá-lo e ver quem precisa do seu apoio. E para cima, para se lembrar que Deus está no controle e que cuida de tudo e de todos. Então que a gente possa refletir sobre isso, ler o tema de hoje, capítulo 13, item 13, trabalharmos em nós o desejo de amar ao próximo, porque é através do amor ao próximo que a gente vai conquistar méritos para quando necessitarmos essas ajudas chegar. Porque a gente já aprendeu na doutrina espírita que é difícil o plano espiritual. Então, só com muita misericórdia teremos a misericórdia de Deus para que a gente possa enfrentar essas dificuldades. Então, que a gente possa trabalhar agora, plantar agora, para a gente colher no futuro. Que assim seja, que Deus fique com todos nós, que nos abençoe, e nos conduza até os nossos lares. Fiquem com Deus. Adé? Podemos falar. A gente tem que lembrar, gente, que através da caridade é que a gente realmente conquista a evolução espiritual. O que a gente aprendeu na doutrina, aquelas dúvidas sobre as questões existenciais, né? O que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou? Nós já aprendemos que somos espíritos, né? Somos espíritos que estamos aqui momentaneamente encarnados, estamos de passagem. Estamos aqui para quê? Para evoluir, para trabalhar as nossas imperfeições, reparar os nossos equívocos,
e vamos retornar para o plano espiritual, porque é de lá que a gente veio e é para lá que vamos voltar. Porque Jesus o tempo inteiro falava para a gente que a verdadeira vida é a vida futura. E a gente tem que prestar atenção nisso. Prestar atenção nesses detalhes que Jesus nos trouxe. Para que a gente possa realmente aproveitar a nossa oportunidade aqui. Porque a grande maioria de nós encarna e desencarna e não saímos do lugar. Então a gente precisa refletir em que estado que eu encontro. Como eu era há 5 anos atrás. Não adianta eu querer me comparar com alguém, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Como eu era. Continuo com os mesmos defeitos, com os mesmos equívocos, com a única diferença que agora eu reconheço que agora eu não queria ter feito, mas continuo fazendo? Ou eu já estou um pouquinho melhor? E como eu pretendo estar daqui a 5 anos, se Deus permitir? Quais são os meus objetivos? Como espírito. Então é através da caridade, do trabalho no bem, da ajuda ao próximo, que a gente vai evoluir. Conquistamos méritos através do trabalho no bem. Então a gente precisa pensar nisso. Kardec usa muito Jesus, né? Tem uma passagem que está no capítulo 15, quando ele fala fora da caridade não há salvação, que ele fala que toda a moral de Jesus se encontra na caridade e na humildade, que são exatamente contrários ao egoísmo e ao orgulho. Emmanuel coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo é a chaga da humanidade, que nós precisamos libertar a Terra desta chaga. Então, a maior dificuldade que temos é exatamente no egoísmo, que a gente precisa trabalhar. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, não lembro agora, que Kardec pergunta aos espíritos qual a maior dificuldade para a gente evoluir. E aí ele fala que é o nosso interesse pessoal, ou seja, do egoísmo. E fala do apego, que nós somos muito apegados, que a gente precisa desapegar das coisas materiais. Então, seguindo Jesus, que é nosso modelo e guia, precisamos trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que são as maiores dificuldades que a gente tem, mas que são eles os principais responsáveis pela nossa estagnação. Então que a gente possa refletir sobre isso, refletir sobre a possibilidade que estamos tendo de avançar, de melhorar. Porque a gente escuta falar que o planeta está passando por um processo de transição, né? Passando para um mundo de regeneração. E quando a gente vai lá no capítulo 3 do Evangelho, que fala há muitas moradas na casa do Pai, quando ele fala dos mundos, de uma forma didática, ele faz aquela classificação: mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Ele diz lá, eu vou até ler para vocês, porque é super importante, porque a gente quer ficar nesse mundo de regeneração, né? E aí ele vai dizer que o mundo de regeneração precisa de ter espíritos qualificados para esse mundo, né? E aí ele coloca assim, ó, capítulo 3.
ele chama de mundos regeneradores. Eu não quero ler tudo, eu quero ir direto ao ponto. Ele fala assim, no item 17 do capítulo 3, depois vocês podem ler. O 16 é o título Mundos Regeneradores. O 17 ele coloca assim, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ou seja, o regenerador está entre expiação e prova e mundos felizes. E aí ele vai dar uma qualificação para os espíritos que vão estar nesse mundo, do qual a Terra, está progredindo. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos. E agora vem o detalhe. Mas está livre das paixões desordenadas, dos quais sois escravos. Neles não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se mostrando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Então eu vou repetir o detalhe que eu acho importante. No mundo de regeneração, está livre das paixões desordenadas, do orgulho que cala o coração, da inveja que o tortura e do ódio que o sufoca. Para passarmos para o mundo de regeneração, precisamos trabalhar as paixões desordenadas, o orgulho, a inveja e o ódio. Espero que possamos trabalhar bastante em nós para não continuarmos nesse processo de encarna e desencarna que estamos há tanto tempo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Nós é que agradecemos a você, José Roberto, pelo estudo que nos trouxe. E aí vocês já viram que precisa estudar. Sem o estudo, realmente a gente não consegue caminhar. Porque a gente fica estagnado naquela vidinha, nos nossos vícios. E aí a gente desencarna, encarna, a gente continua nesse processo. E o estudo abre a nossa mente, faz com que a gente entenda os porquês. E aí a gente acalma o coração e começa realmente a nossa caminhada. A gente vai passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vamos pedir, por favor, aos médios que se coloquem, a vocês que vão receber o passe. Vamos elevar o pensamento, vocês que saíram da sala de tratamento, o tratamento continua aqui no salão. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo maior, nosso médico dos médicos, esses espíritos amorosos que aqui chegaram tão cedo, prepararam o nosso ambiente, prepararam o lugar em que agora nós estamos sentados e pedimos que nós possamos receber, através desses médiuns, os fluidos necessários para o nosso refazimento, para o equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para que a gente possa ser realmente merecedor de tudo aquilo que a gente pede. Que seja assim, Senhor, em nome de todos esses espíritos amorosos que aqui se encontram, em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que possa ser iniciado o trabalho dos passes. Graças a Deus.
do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, como a nossa Mônica leu, foi a segunda carta de Coríntios enviada por Paulo. E a gente precisa contextualizar essa carta. Emmanuel fala de cartas vivas. E quando Paulo escreve essa segunda carta à comunidade de Coríntios, nós precisamos lembrar que Paulo fundou a comunidade de Coríntios 51 depois de Cristo. Paulo não esteve com o próprio Jesus. Então ele funda essa comunidade e após fundar essa comunidade, ele se dirige a Éfeso e fica 3 anos em Éfeso. Em Éfeso ele tem notícias que a própria comunidade de Coríntio que ele fundou estava contra ele. Estava gerando dúvidas sobre a conduta dele. Então, de próprio punho, Paulo escreve a carta a Coríntios em lágrimas. Ele fala: escrevo essa segunda carta à comunidade em lágrimas. E o que ele fala de carta viva? A gente tem que entender que quando Jesus vem à Terra, o próprio Jesus foi uma carta cujo remetente foi o próprio Deus. Uma carta que o destinatário é toda a humanidade. E nesse trecho da carta de Paulo, Emmanuel cita que o mais importante não é a carta feita em papel, mas é a carta escrita em nossos corações. Meus irmãos, que sejamos cartas vivas, inscritas nas páginas do tempo no coração de nossos irmãos. E que Jesus nos abençoe a todos. Vamos passar agora a leitura da mensagem. Que a paz reine entre vocês. Nos momentos de dor, nos momentos de aflição, parem e elevem os pensamentos, para que sejam auxiliados para falar com o próximo, usando a sabedoria que o Pai nos ensinou. Vinde, ó Cristo. Irmãos, todos vocês têm o exemplo a seguir. Não se abalem com as faltas cometidas dos homens encarnados. Às vezes nos frustram ao ver os irmãos dando as mãos e ainda com os corações cheios de cóleras, um para com o outro. Então, ainda são como em tempos passados, que às vezes temos que vir entre vocês, repetir o que o Mestre Jesus nos ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fazendo isto, meus amados, estarão então seguindo o modelo. Quer dor maior do que a que ele sentiu? Entendemos que são todos aprendizes do amor de Jesus. Por que Jesus? Porque, para entenderem do amor do Pai, é preciso entenderem do amor do Filho. E para que isso aconteça, todos vocês precisam ser mais
humanos, com o irmão ao lado. Ainda enxergam um irmão de mãos estendidas e não prestam socorro. Como choramos ver isso entre vocês que muito conhecem e outros que dizem querem aprender. Entendemos que para que vocês se melhorem entre si, há necessidade de voltar mais e mais. Ou façam diferentes, ajudando-os, corrigindo-os, modificando-os, cada um a si mesmo, até que estejam vendo mais, ouvindo mais, sentindo mais a dor dos irmãos, quando a um de vocês vier estender as mãos. Verás então que somente o pão não o sustentará. Pais, dissemos, imploramos a força divina para que vocês sintam. Pedimos que a paz reine entre vocês, sem fingimento. Deixai que a paz seja o abraço fraternal, a palavra irmã, o amor incondicional. Paz, que essa pequena palavra seja um grande incentivo para todos vocês, um irmão trabalhador, para o Cristo. Agradecidos, Senhor, que estamos pelos ensinos recebidos aqui hoje, pelas palavras trazidas por esse nosso irmão trabalhador da casa, de encorajamento, de fortalecimento a todos nós, que aqui estamos na Tua casa, Senhor, no Teu trabalho. Que possamos assim, Senhor, voltar aos nossos pontos de origem em paz, e lá chegando que possamos permanecer com essa paz, que sejamos a Tua paz. Que seja assim, Senhor, em nome desses espíritos que sustentam a nossa casa, em nome de Allan Kardec, em nome do nosso diretor espiritual altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses outros irmãos tão queridos que aqui nos recebem. Pedimos a Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, a permissão para que possamos dar por encerrado os estudos e os passes, tratamento espiritual da noite de hoje. Graças a Deus.